Olá pessoal, bem-vindos a mais um Checkout. No episódio de hoje vou analisar um jogo chamado Horizon Chase Turbo, um jogo feito pela Aquiris Game Studio. São nossos irmãos brasileiros e é ótimo ver uma equipa brasileira fazer um jogo com algum sucesso. Este jogo está a dar um bocadinho que falar, que é um jogo na veia daqueles clássicos de corridas à antiga, como o Outrun, como o Top Gear, como o Lotus Challenge. Aqueles jogos da era 16 bits em que os gráficos não eram desenvolvidos o suficiente para uma perspectiva 3D nos jogos de corridas, mas mesmo assim pareciam menos uma corrida de circuitos, uma corrida competitiva, mas mais como uma jornada numa direção específica. O horizonte sempre em grande destaque, porque não havia grandes aspectos poligonais, regra geral, com edifícios nem grandes artifícios de lado, então víamos apenas o horizonte e a estrada. E esse tipo de jogo transmite uma nostalgia enorme para muitas pessoas. E isto é um jogo que, spoilers, corresponde a maior parte dessas expectativas. Tem vários modos de jogo, como destaque o modo World Tour, em que nós viajamos pelo mundo. O jogo leva-nos à América, leva-nos ao Brasil, ao Chile, à África. Temos uma grande variedade de cenários, entre cenários verdejantes, com árvores, com horizontes montanhosos ou urbanos, locais que se assemelham mais a locais apropriados para rallies, como pistas num cenário de selva ou deserto, ou savanas africanas, em zonas urbanas noturnas, no pôr do sol e sempre a pilotar carros super coloridos que, embora não sejam licenciados, têm as características específicas de vários carros desportivos de luxo. Não são parecidos o suficiente para nós nos apercebermos logo à partida que carro é suposto ser, desde Honda NSX, Audi TT, Dodge Viper, Ferrari F50. E uma das características que se destaca mais neste jogo é o quão colorido o jogo é. A banda sonora é magnífica, portanto, em termos de apresentação, quer visual, quer sonora, o jogo está no ponto. Pois, como vocês conseguem ver, apesar de ele evocar esses jogos que mencionei no início, o jogo tem um ar moderno, tem os gráficos poligonais que se assemelham àquele 3D inicial da era 16 bits, jogos como por exemplo Star Fox ou o Virtua Racing. O facto do jogo incorporar tanta influência de tantos jogos diferentes dessa era, mas de nenhum específico, ou seja, ser uma amálgama bastante original de vários jogos icónicos, faz com que o resultado destas influências seja um jogo bastante único. Falando sobre a banda sonora, o estúdio Aquiris conseguiu o compositor Barry Leach, que era um sound designer de muitos clássicos desses referidos dos anos 90, como o Top Gear e o Lotus Challenge, por exemplo. Ou seja, o som é evocativo desses clássicos por bons motivos, pois tem o compositor de muitos desses jogos que este jogo nos faz lembrar. É um jogo com uma jogabilidade bastante acessível, aqueles jogos em que pegamos no comando e há um sentido familiar que nos faz quase imediatamente começar a vencer corridas. A maior parte da estratégia neste jogo recai em conseguirmos ultrapassar os carros sem embatermos contra eles, pois começamos sempre com um pelotão de 20 carros e é uma grande multidão no início que nós temos que ultrapassar para chegarmos ao primeiro lugar. Nós temos sempre pelo menos 3 voltas em cada pista e para ganharmos a medalha ideal, a medalha de ouro com mais pontos, temos que apanhar várias moedinhas que são colocadas ao longo da pista, para além de ficarmos em primeiro lugar, e temos que ter sempre em atenção a barra de combustível, que se chegar ao fim, por muito que nós estejamos bem posicionados na corrida, não vamos conseguir terminar. O fato de que, para termos a melhor medalha possível, temos uma condição quase irrepreensível e perfeita neste jogo, uma grande gestão da barra de nitro, neste caso não é uma daquelas barras que vai enchendo ao longo dos tempos. São 3 botijas que nós temos que utilizar estrategicamente. Quer dizer que temos não só que decorar bem o layout das pistas, como tentarmos evitar os outros oponentes para não chocarmos contra eles e apanhar as moedas. E se não apanharmos todas as moedas e ficarmos em primeiro lugar, não vamos obter a melhor medalha. E neste caso temos que ter essa medalha nos vários segmentos do jogo para, por exemplo, desbloquearmos novos veículos. Sendo um jogo arcade, não é um jogo que nos vai fazer perder muito tempo com personalização, nem com upgrades dos carros. Nós temos várias cores para cada carro e os upgrades que nós vamos adquirindo ao longo da campanha servem para todos os veículos que nós temos desbloqueados. À medida que formos desbloqueando vários upgrades ao longo da campanha, todos esses upgrades vão estar disponíveis para todos os carros que nós temos.
Isso é algo que para mim é bom, no sentido em que nós temos tantos carros coloridos e com design bonito que apetece conduzi-los a todos. E à medida que vamos desbloqueando upgrades para todos esses carros, quer dizer que, embora vamos desbloqueando carros melhores, muitos dos carros que desbloqueámos anteriormente também vão ter sempre uns melhoramentos ao longo dessa mesma campanha. Também é o facto que a dificuldade deste jogo aumenta de uma forma gradual, até chegarmos a um ponto em que temos que repetir as 5, 6, 7, 8, talvez 10 vezes para conhecermos o layout da pista, para ganharmos as medalhas de ouro e conseguimos bloquear e desbloquearmos os territórios seguintes no globo. Para completar este modo single player, temos modos para 2 e 4 jogadores, temos o modo Playground, em que temos vários objetivos a solo ou contra o computador, com leaderboards. Regra geral, semanalmente vão ser adicionados novos desafios neste modo. Infelizmente, para aqueles interessados, não existe um modo online, apenas fantasmas e leaderboards, o que é um bocado uma pena. E acho que este jogo podia beneficiar, talvez através de um DLC, e talvez a possibilidade ainda exista, de acrescentar ao modo multiplayer, ou por exemplo um editor de pistas. Um editor de pistas seria fabuloso. Este jogo está disponível para quase tudo o que é plataformas. Foi um jogo que saiu para telefones Android e iOS e está disponível uma versão gratuita e uma versão paga para essas plataformas. Portanto, se quiserem experimentar o jogo imediatamente, podem começar pela versão gratuita para telemóvel e depois daí para a frente comprarem a versão paga ou a versão de consola. Não tenham medo, no entanto, isto não é uma daquelas versões de telemóvel para consola, é uma versão sem qualquer tipo de microtransações, com bastante conteúdo e bastante adequada para os comandos das consolas. Saiu mais recentemente para a Switch e é um jogo perfeito para essa plataforma. Só o facto de termos os 2 Joy-Cons para 2 jogadores poderem jogar em qualquer sítio na portátil da Nintendo é algo magnífico. E se vocês forem minimamente fãs ou tiverem mínimo nostalgia por jogos de corridas, arcade ou para alguma das influências antigas deste jogo, vocês devem a vocês próprios comprar este jogo. Dito isto, e segundo o nosso sistema de reviews, thumbs up ou assim, o rating deste jogo, da minha parte, é que é uma primeira vez aqui no checkout. Quero agradecer mais uma vez à Aquiris por me ter fornecido uma aqui deste jogo para a Xbox One. Foi a minha maior conquista do ano novo, no que toca aqui ao âmbito do nosso programa. É um jogo que eu já tinha experimentado numa Switch de um amigo e a versão telemóvel logo quando saiu. Óbvio que este jogo me cativou imenso, pois eu tenho essa tal nostalgia por este tipo de jogos de corridas. Espero que isso tenha transparecido e que vocês deem uma hipótese a este jogo. Vejam pelo menos a versão gratuita para verem de que é que se trata. A Aquiris é um estúdio brasileiro que já conta com cerca de 11 anos de experiência na indústria, tem feito jogos a contrato, como Treinar o Teu Dragão. Tem um jogo que é o The Great Prank War do Ben 10, que é o Wrath of Psychobos. É bom ver um estúdio que até agora estava relegado a fazer jogos por contrato, a fazerem jogos que se nota claramente que são fruto de uma paixão. São poucos os jogos em que nós sentimos verdadeiramente que quem fez o jogo tem um grande amor por aquele estilo de jogo ou por aquilo que está a fazer. E este jogo é um daqueles que transparece mesmo isso. Nota que são apaixonados por essa era de jogos de corridas e quiseram trazer algo novo numa indústria onde não há muitos jogos deste género. Amigos, espero que tenham gostado deste checkout. Se ainda não fizeram, façam like e façam subscribe. Ajudem-nos a ter mais visibilidade para outras pessoas que queiram ver opiniões ou gameplay sobre este jogo. E até à próxima vez. Joguem muito!